no sul da Itália, visto que tem mais igrejas, visto que os napolitanos, sicilianos são mais abertos, é mais calor, menos montanha, menos frio, mais calor, eles são mais abertos, são mais abrasileirados, podemos dizer. Então, tanto é que talvez até por isso ajuda, por isso que tem mais igrejas evangélicas no sul da Itália. Então, a expressão, como a gente abordar alguém, como a gente evangelizar, parece-me que é mais possível a gente ir com um panfleto, fazer um evangelismo de impacto, né, fazer um concerto ao ar livre e veremos resultados. Já no norte, esse evangelismo já diferencia muito mais, porque eles são mais frios, são regiões mais montanhosas, a população é menor, eles ficam menos sociáveis. Então, quando a gente entrega um panfleto, se é que pode entregar um panfleto, em algumas regiões não, quando a gente evangeliza nas praças com aquele evangelismo mais de impacto, o resultado existe, claro, pode existir, com certeza. Tendo o evangelho lá, o conteúdo, Deus faz milagres, mas o resultado é menor do que se fosse no sul, do que se fosse no Brasil. Como seria, qual é, que é como você vê essa questão, Edilberto? E como, então, convém evangelizar o italiano, principalmente no norte da Itália, que é onde você está presente? Então, assim, antes de mais nada, a gente precisa entender assim, que Deus nos chamou para testemunhar, né? Então, assim, sereis minhas testemunhas, né? Como diz lá em Atos 1. E eu acho que, assim, não existe, assim, um método mais eficaz, sabe? Eu não posso ser, até porque eu não posso ter essa audácia, né, de dizer aquilo que funciona ou não funciona, né? Eu parto desse princípio. Mas, assim, na prática, por exemplo, as igrejas italianas, quando eles falam em evangelizar, a maioria delas tem o hábito de colocar uma banquinha na praça, né, exposição de livros evangélicos para doação, e ali eles ficam ali sentados, né, esperando alguém parar, pegar um livro, perguntar, né, o que que é, o que que não é, né? Existem outras igrejas, e por exemplo hoje, no ano passado eu tive contato com uma denominação na verdade uma igreja, não é nem uma denominação, que é a que mais cresce aqui na Itália em quantidade de igrejas, né, e tudo mais. Eles usam expressões culturais para alcançar as pessoas, né? Eles vão pelas cidades fazendo teatro, fazendo ações circenses, mostras de, de arte, né? E por aí vai. E tem contribuído bastante para o avanço do evangelho, né? Eu conheço também uma missão que trabalha com evangelização de muçulmanos, que é uma evangelização de impacto, né? A pessoa costuma ir para a praça ou para uma feira livre e começa a desafiar esses muçulmanos a entrarem num embate teológico, vamos dizer assim, de conhecimento do Corão e confronta com a Bíblia e tem os seus resultados também. Assim, eu conheço todas essas práticas, né? Na universidade, a experiência que a gente tinha era de impacto também, de trazer um grupo de universitários e, então, ter a oportunidade de, através de jogos, de contato, de relacionamento, apresentar o plano de salvação e depois já direcionar essas pessoas para estudos bíblicos semanalmente, né, e grupos de discipulado, né? Assim, o método que mais que casou, vamos botar assim, com o meu perfil, foi o método de exposição do evangelho através de relacionamento, tá?
Eu, por exemplo, na nossa última experiência de plantação de igreja, a gente não teve nenhuma ação de evangelização de impacto nas praças ou de evangelização de impacto, de apresentação de colocar uma banquinha na praça. A gente focou mesmo o relacionamento, né? E é óbvio que cada método tem o seu, vamos botar assim, seus tempo de alcance, tempo de apresentação do plano de salvação, né? E mas depois desse tempo, eu acho que assim aqui na Itália, aquilo que mais se adapta ao meu perfil é o método de relacionamento, né? Então assim, desenvolvi materiais para que isso acontecesse, buscava o tempo inteiro contato com pessoas, mas de forma profícua e que eu tivesse um mínimo de, de, de relacionamento com elas, né? Mas isso leva tempo, né? Não é uma coisa, por exemplo, se eu conhecer uma pessoa hoje, dificilmente eu conseguiria apresentar o plano de salvação para ela hoje, né? Então, assim, é diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, na minha percepção, quando eu chegasse nesse tempo de apresentação do plano de salvação, ela já teria já me conhecido, né? Saberia o que eu acreditava, saberia que isso que eu acreditava era relevante na minha vida, né? Porque se a gente levar em consideração, né, aquilo que os missiólogos dizem, que hoje eles sabem quem é o Jesus histórico, mas não sabem quem é o Jesus dono da história, né? Eu preciso apresentar esse Jesus dono da história, né? Eles já conhecem esse Jesus histórico ou já ouviram falar. Então, se talvez eu apresentasse o plano de salvação para eles, sem eles me conhecerem, sem eles saberem que Jesus é relevante na minha vida, de que ele me transformou, de que ele caminha comigo, talvez eu pensando que estivesse apresentando o Jesus da história para ele, talvez ele iria receber o Jesus histórico, né? E talvez seria mais um conto, né? Como alguém contasse uma história, não sei, de Dante Alighieri para ele, por exemplo. E que para muitos Dante é mais relevante do que Jesus, né? Aqui na Itália. Então, assim, isso demanda tempo, né? Demanda muita oração, demanda estreitar relação, investimento. Você precisa investir nas pessoas, né? Então, assim, mas é aquilo que eu uso não falo nem no meu ministério, mas é o método que eu uso na minha vida, né? Então, assim, independente do meu ministério, eu apresento Jesus através de relacionamento. Agora, quando a gente fala, Edilberto, precisamos fazer amizades, precisamos fazer relacionamentos. Esse é o modo de evangelizar. Eu conheço muitos italianos, eles são italianos, todos os amigos deles são italianos, então eles têm muitos amigos, muitos relacionamentos, mas estes não estão convertendo. Então, não é só o fato de ter muitos amigos italianos que vai ter um grande um avivamento. Precisa-se ser intencional, não é mesmo? Como seria, então, essa diferença, Gilberto? Foi exatamente o que você falou, Glauber. Concordo contigo. É ter essa intencionalidade, coisa que falta para uma grande maioria dos italianos evangélicos, né? Muitos acham que ele só vai. Primeiro, tem muitos que acham, não, meu fulano, não vai, não é para ele, não. Negócio de Deus, não, fulano, não acho que não cabe Deus na vida dele, entendeu? Eu já ouvi isso. Como assim? Né? Outros acham mesmo que assim, total. Eu acho que tudo parte do princípio, Glauber. Assim, como a igreja que essa pessoa frequenta, ela se é uma igreja que tem uma cultura missional, entendeu?
a igreja ela constrói nesses crentes essa intencionalidade, entendeu? Porque assim, o que eu vejo também é a igreja que vai de domingo a domingo, entendeu? Infelizmente, né? E assim, algumas, na minha percepção, tá? Algumas, alguns pontos da cultura católica, tá? De espiritualidade católica, ela conseguiu entrar na espiritualidade, no ser cristão evangélico aqui na Itália, tá? Eu vejo isso em como eles se relacionam com ofertas, tá? Eu vejo isso com relação à intencionalidade, tá? Eu vejo muito uma igreja italiana que ela não, ela, ela acha que quando fala em evangelizar precisa demandar muito recurso para isso acontecer, tá? Porque ela já parte do princípio que precisa ser uma coisa mega, né? Ou chamar alguém para fazer isso para você, né? Terceirizar a evangelização, né? Isso acontece muito, de achar a igreja italiana, achar que quem vai fazer isso é o missionário, né? E não é que, tipo, que o sacerdócio universal é um lapso no texto bíblico em que, na verdade, é essa sacralização do pastor, né? Que também é uma característica católica, né? De achar que vou evangelizar o meu vizinho. Vamos lá na minha igreja, sempre que o pastor vai pregar, o pastor vai falar do evangelho, né? Isso é uma característica católica, né? E isso é muito sério aqui na Itália, até porque o país ele foi lá, ele se tornou laico no início da década de 80, né? Eu já tive uma experiência de um grupo de discipulado com italianos de idades de a partir de 55 anos até 75. Éramos um grupo que depois se transformou em 8 pessoas, todos italianos, todos italianos. E a curiosidade que eles tinham, sabe qual era? Foi o chamariz, estudar a Bíblia. Porque uma dessas senhoras do meu grupo, ela me disse que que era proibido, né, ter inclusive Bíblia em casa. Entendeu? Que o padre ele falava de púlpito e era por conta da interpretação exclusiva é, é, do, 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 dos padres, né, dos líderes religiosos, ninguém podia ter Bíblia em casa. Ela me contou uma vez uma história de uma vizinha que recebeu a visita de uma outra paroquiana e viu que na biblioteca dela tinha uma Bíblia e na mesma semana o padre passou na casa dela e recolheu aquela Bíblia, né? Então, assim, e isso pode ser uma coisa assim que pode ser espanto para a gente, mas eu vejo isso como oportunidade. O italiano, ele é curioso para estudar a Bíblia, né? E não é à toa que os testemunhos de Jeová hoje na Itália, eles se tornaram o terceiro maior grupo religioso da Itália. E qual é a estratégia que eles usam? Eles usam, a princípio, né, falando que vai estudar a Bíblia, quem tem curiosidade de estudar a Bíblia, e depois eles vão e introduzem o material deles, e aquilo que eles chamam de Bíblia. O, 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 o italiano em si, ele tem curiosidade de saber o que é a Bíblia, ele acha que é um livro decodificado, codificado, perdão, que precisa de uma ferramenta, um instrumento para ser decodificado, né? Então, a gente precisa ter essa percepção, e a gente só vai ter essa percepção quando tem contato com gente.
E é aí que eu acho que é interessante a estratégia de você compartilhar através de relacionamento. Porque se eu não tivesse conhecido aquela velhinha, aquela senhorinha, ela fatalmente eu não teria ouvido a história dela, ela não teria conhecido a Bíblia, né? A gente foi estudando a Bíblia juntos, né? A princípio a gente estudava, eu peguei a Bíblia católica para não ter nenhum impacto, porque ela eles achavam que nós éramos uma seita, ainda tem isso, né? O evangelho na Itália ele é tão ínfimo, né? E não faz o menor impacto na sociedade, mesmo nas cidades onde tem grandes presenças evangélicas, né? Que é essa esterilidade da igreja, né? Que ela se desenvolve, né? Mas esse evangelho ele não faz diferença na sociedade, né? Então assim a gente precisa, ó, o contexto. Eles achavam que nós éramos uma seita, né? Então, assim, eu fui com muita calma. E pode escandalizar alguém para dizer, nossa, o missionário, o pastor Gilberto ficou estudando a Bíblia com um grupo de idosos com a Bíblia católica. Estava eu lá com a Bíblia de Jerusalém, com eles. Entende? Mas com a minha do lado. Entende? Uhum. Então, assim, eu tive que partir dali. E se eu não partisse dali, talvez eu não romperia uma barreira mais para frente. É. Porque um ano depois, eles não estavam mais com a Bíblia deles católica. Eles estavam já com uma Bíblia nossa. É verdade, muito interessante. Quando a gente estuda missiologia, como evangelizar alguém de uma cultura diferente, a gente sempre aprende que a gente tem que evangelizar a partir do contexto do outro. Então, se o outro, a fonte dele não é a nossa ainda, vamos ver o que ele acredita. Eu posso usar isso como ponte. Então, eu posso usar o Alcorão para evangelizar. O islâmico lá tem versículos, lá fala de Jesus Cristo, como você mesmo mencionou. Eu posso evangelizar com o Alcorão, evangelizar com a Bíblia Católica. A partir do momento que a pessoa foi evangelizada, então, eu posso discipular com a Bíblia original.